Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de gamão, ou backgammon, né? Gamão é um jogo clássico de tabuleiro. Apesar dessa maletinha aqui ser simpática, ser mais moderna, é um jogo bem antigo, né? Um jogo para 2 jogadores, onde nós temos aí uma façanha de percorrer um determinado caminho e remover as peças. Cada jogador tem 15 peças no tabuleiro, um tabuleiro que já é previamente organizado. Então, o jogador preto, por exemplo, ele tem 8 peças do seu lado, nessa conformação, e 7 peças do lado do oponente, do lado branco, está aqui. A mesma coisa acontece simetricamente, oposto, né, com o jogador branco, que já tem 7 peças aqui no campo do adversário e 8 peças do seu próprio campo. Os jogadores vão fazer um circuito, então o jogador branco vai fazer esse circuito aqui, né, então saindo aqui do quadrante preto, né, e chegando aqui no seu quadrante branco, enquanto que os jogadores pretos, o jogador preto vai pegar essas peças daqui e trazer para cá. O objetivo do jogo é você retirar todas as suas peças primeiro do que o oponente, as 15 peças. Só que, para que elas sejam retiradas, elas devem estar no seu quadrante. Ou seja, todas as peças pretas devem estar nesse quadrante final aqui, para depois serem retiradas do jogo. E o jogo se movimenta, vamos dizer assim, com os dados, né? Então, cada jogador possui 2 dados que serão jogados e aí você vai mover as suas peças de acordo com a pontuação do dado. No início, cada jogador joga um dado. E esses 2 dados aqui, no caso, deu 5 e 2. O número maior é o 5, preto. Então, o jogador preto é que vai fazer os movimentos com os 2 dados. Então, ele pode andar 2 pontos com uma peça e depois 5 pontos com outra peça, ou ele poderia ainda andar os 7 pontos com uma peça só, desde que esse movimento fosse válido. Esse movimento de andar 5 pontos com esta peça aqui não seria válido porque a casa 5, né, 1, 2, 3, 4, 5, está ocupada com 2 ou mais peças. No caso, tem 5 peças brancas aqui. Então o jogador tem que respeitar isso, ele só pode parar, jogar a sua pontuação em casas onde ele possa parar. E ele só pode parar se tiver nenhuma ou uma peça do adversário, certo? Depois, o jogador branco, ele vai jogar os seus dados. Então tirou aqui 6 e 1. De novo, ele vai poder movimentar 6 pontos, né, e 1 ponto com a outra, ou com a peça dele mesmo, né? Então, sempre vai ser desta maneira, certo? É interessante notar que quando está o caso de uma peça sozinha, né, por exemplo, vamos supor aqui, o jogador preto jogou aqui, ó, 1, 2 e 1. Né? O jogador branco tirou aqui 5. Esse 5 aqui só tem uma peça na casa 1 aqui, no caso, na casa 1 branca. Só tem uma peça. Então, o jogador branco poderia simplesmente bater nessa peça, que é justamente colocar a peça sobre a casa que só tem uma. E essa peça aqui, ela sai do jogo, ela vem para a barra. Então, o jogador preto vai ter que começar a colocar ela de novo. Ele só pode colocar nas casas que são livres, não poderia colocar na casa 6, por exemplo. Não é uma jogada tão maravilhosa assim, mas eu estou colocando aqui para exemplificar, porque automaticamente, quando o jogador preto vai jogar, ele primeiro precisa colocar a sua peça, né, e depois fazer os outros movimentos. Uma coisa inusitada que acontece, que dá um dinamismo ao jogo, é quando acontece isso aqui. 2 números iguais. Aqui foi tirado 5 e 5. Quando acontece isso, é uma dobra. Ou seja, o jogador vai jogar o dobro desses pontos. Então, é como se ele jogasse 2 5, como se ele jogasse 4 números 5. Ele vai ter que jogar os 5. Podem ser com uma mesma peça, se for possível, ou com 5 peças diferentes, se for possível. Né? Então, esse jogador que entrou aqui com a peça número 5, ele poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3 e 4 movimentos de valor 5. Ele poderia também fazer 1, 2 aqui e 3, 4 aqui. A quantidade de peças que cabem numa casa é infinita, quer dizer, no máximo 15, né? Mas você pode colocar quantas forem. As pessoas que me conhecem, que jogam comigo, sabem que eu não gosto muito de jogos que tenham aleatoriedade como ferramenta, né? E aqui no jogo você tem o lance de dados o tempo todo. Você tem que trabalhar com essa aleatoriedade, né? Para diminuir esse efeito, você tem o famoso dado de dobra, que é um dado que tem as faces 2, 4, 8, 16, 32 e 64. É um dado bem diferente e bem específico para o jogo de gamão. Eu nunca vi esse dado ser usado em outros dados. Isso acontece pelo seguinte:
As partidas de gamão são sempre colocadas em números ímpares, né? Então, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Uma partida isolada, um jogo isolado, é quando um jogador consegue retirar todas as peças primeiro que o outro. Se ele consegue fazer isso, ele faz um ponto, certo? E, melhor de 3 pontos, ele tem que ganhar pelo menos mais 2. Então, esse dado de dobra serve justamente para quê? Se o jogador, em determinado momento, se sentir melhor no jogo, antes dele cometer a sua jogada, ele propõe uma dobra. Então ele coloca na mesa uma proposta de 2, ou seja, eu quero que a partida valha 2 ao invés de 1 ponto, certo? Cabe ao outro jogador aceitar ou não. Se ele aceitar a dobra, ele recolhe o dado de dobra, coloca sob o seu poder e o jogo transcorre. A partir de agora, essa partida vale 2 pontos. Se o jogo virou e em determinado momento o jogador negro está em melhor situação ou acha que vai ganhar, ele pode redobrar o dado. Então ele pode apontar aqui e colocar 4. Né? Ele recebeu em 2, agora ele vai dobrar a partida. Então ele propõe que valha 4 pontos. Né? Numa partida de 7 pontos ou 9 pontos, você fazer 4 pontos em uma partida só é extremamente importante. Então a decisão fica muito mais, vamos dizer assim, de muito maior importância para o jogo. Né? Então você tira um pouco da sorte, porque o jogador que está aceitando a dobra, ele está correndo um risco maior. Então você coloca uma importância, uma responsabilidade em você coletar um dado. Você vai jogar dados e agora você tem que jogar dados melhores. Né? Então, nem sempre o jogador mais sortudo vai ganhar porque tem aqui o dado de dobra. É um jogo que é muito comum, serem partidas maiores, né, de 7, de 9, de 11 pontos. Os campeonatos maiores que existem tem aí finais de 17 pontos, 19 pontos. Porque aí você consegue, ao longo do jogo, controlar um pouco o ímpeto, né? Fazer uma jogada mais agressiva ou fazer uma jogada mais conservadora, de acordo com o que você está andando. Porque não é comum você ter peças espaçadas. É comum que as peças andem juntinhas, né? Para evitar serem pegas e saírem do jogo, você tem que correr tudo de novo. Então é um jogo bastante intrincado, é um jogo bem clássico, muito antigo, né? E que eu passei bons anos jogando aí com um grupo fantástico em Brasília, né? Várias noites, segundas-feiras aí, jogando no famoso Café Martinica. Infelizmente fechou, né? Mas é um jogo que tem aquela coisa, né? Uma pessoa iniciante, dificilmente ela vai ganhar de uma pessoa experiente. Né? Você precisa jogar um bocado, ver as jogadas possíveis, treinar um bocado, ver várias possibilidades para então conseguir se sentir senhor de si dentro desse fantástico jogo aqui, milenar, eu diria. Né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre esse jogo de gamão. A origem do gamão ela é muito obscura, ninguém sabe direito, porque ela tem muita influência do senet, que é um jogo africano, jogado em África há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Né? Então o jogo real de Ur, que é um jogo que também tem essa coisa de caminhos e usa com os dados específicos, usado na Mesopotâmia, também muito antigo. Né? Na Roma Antiga, o jogo das 12 casas, então aqui você tem 12 casas, né? Então isso também o pessoal confunde, e é interessante ver como que os jogos, como eles se comunicam de alguma maneira, como tem alguns elementos em comum, é possível que o jogo tenha se evoluído, um jogo se transformado em outro, jogado de uma maneira diferente em um local ou em outro. Né? E por serem muito antigos, esses jogos ficaram muito tempo ali, principalmente no mundo árabe, no Oriente, e eles vieram para a Europa somente aí no começo do século XV, século XVI, que você tem alguma notação. Em 1743, você tem a normatização das regras. Então, essas regras que eu estou colocando aqui são as regras que o jogo tem normatizadas, escritas bonitinho, em 1743. Em 1973, né, aí você tem o primeiro grande campeonato europeu, né, de gamão. Várias figuras famosas, em Monte Carlo, feito em Mônaco, aí, até a princesa, né, a princesa Grace Kelly jogou esse torneio. Então você tem figurões jogando, várias figuras jogando, porque é um jogo muito elegante, muito classudo, vamos dizer assim. Né? E existe uma lenda a respeito desse jogo, porque o simbolismo, principalmente no Oriente, é diferente. Né? Então, por exemplo, cada jogador tem 15 peças, fazendo um total de 30 peças no total, que seriam os dias do mês.
né? Em cada lado do tabuleiro, você tem aí 12 casas, né? 12 casas do lado branco, 12 casas do lado preto, né? Por mais que seja alternado a cor, considera-se que um lado seja de um jogador e um outro lado do outro jogador. Então, um total de 12 casas, que seriam os 12 meses do ano. E aí, como você tem 12 de um lado e 12 do outro, são 24 casas, que seriam as 24 horas do dia. Então, é um jogo que contempla essas lendas, essas, vamos dizer assim, esses mistérios ao longo do tempo, né? Então, é um jogo muito elegante, um jogo que não é tão badalado, vamos dizer assim, mas que tem aí muita história, você tem muitas habilidades envolvidas, né? Então você tem que estar sempre contando, contagem de matemática, contagem simples, né? Mas também, principalmente, trabalhar com probabilidade, né? Então eu preciso tirar 5 e 6 nessa jogada. Qual é a probabilidade de eu tirar 5 e 6 jogando 2 dados, né? Então o jogador que trabalhar melhor com essas possibilidades vai conseguir mitigar um bocado a sorte nesse jogo, né? E, obviamente, com o dado de dobra, isso aí muda de figura. Um detalhezinho que eu não falei é que existe uma regra, por exemplo, uma partida de 7 pontos, quando algum jogador faz o 6º ponto, esse dado é suprimido, esse dado não participa na próxima jogada. Então, por exemplo, um jogo está lá duro, ali, badalado, 5 a 5, o jogador faz 6 a 5. Na próxima partida, esse dado não entra. Então o jogador joga sem o dado de dobra, e se por acaso fizer um 6 a 6, aí normal, né? Mas o dado volta a valer, né? Porque em alguns lugares tem saldo de pontos, enfim, campeonatos diferentes aí. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, nós vamos falar mais um pouco de gamão, falar das variantes. Tem variantes aí para mais jogadores, tem variantes jogadas em outros lugares, né? E principalmente, né, um pouco mais da história e das habilidades que você tem aí, principalmente a respeito do dado de dobra, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!